Olá, professor, professora, vocês que trabalham aí com os educandos do Projeto EJA, da Secretaria. Meu nome é Antônio José Lopes, sou conhecido como Bigode, eu sou um especialista em educação matemática e eu vim aqui para provocar vocês, porque vocês, como professores, quando vocês têm seu grupo classe na frente, vocês têm suas intenções, né? Uma das intenções é assim, puxa vida, como é que eu devo ensinar tal assunto? Será que eu deveria ensinar tal assunto? O que é mais importante? O que é menos importante? Pois bem, essa é uma discussão que ela é uma discussão nacional. A gente está discutindo currículo no Brasil e em outros lugares do mundo. E não existe uma resposta fechada sobre qual é a matemática que deve ser ensinada. Mas aí eu vou apelar para o bom senso de vocês. Em primeiro lugar, pensando que não é possível ensinar toda a matemática que é produzida. Por exemplo, quando eu fui aluno, quando eu fiz o meu ensino fundamental e médio, na época eu estudei um conjunto de conteúdos matemáticos que hoje já não ensina mais. Não ensina mais porque ou é obsoleto, porque não tem valor, porque não desenvolve o raciocínio, ou só porque era trabalho braçal. Então, é hora da gente pensar em como é que nós deveríamos fazer as nossas escolhas. Esse, para mim, é o ponto principal, né? Para isso, seria interessante que nós pensássemos sobre por que os indivíduos precisam aprender matemática, né? Se você parar para pensar nesse assunto, você vai ver que menos da metade da matemática que está nos livros didáticos, ou nas apostilas, ou nos sistemas, né? A gente usa na vida. A gente usa na vida coisas do trivial básico que vocês já discutiram. A gente precisa das 4 operações, precisa saber a nomenclatura das figuras, precisa saber a ideia de medida, né? Qual é o sentido da medida, como medir, o que é a unidade de medida mais adequada. Todas essas coisas são coisas interessantes. Mas elas variam de população para população. Por exemplo, né? Como a minha família vinha do interior, então se falava em légua, né? Se usava sistemas de medidas não convencionais. Então, para a gente decidir que foco vai dar, qual o peso para tal conteúdo, a gente tem que olhar para os nossos alunos e pensar quais são as necessidades deles neste mundo que eles estão vivendo hoje, né? Então, por exemplo, eu sou, por exemplo, neto de mestre de obras. Meu avô era marceneiro, carpinteiro, encanador, eletricista, pedreiro, tudo ao mesmo tempo. Ele sabia muita matemática. Muita dessa matemática ele aprendeu na prática. Mas hoje em dia, parte dessa matemática precisa ser organizada. Você deve ter alunos que um é taxista, o outro tem um pequeno negócio. Qual é a matemática importante para esse seu aluno, que você tem responsabilidade sobre ele, né, exercer com cidadania, usar a ciência, a matemática, para que a vida dele seja razoável. Então, nesse sentido que a gente está discutindo, e cabe a discussão que nós vamos iniciar sobre o que é e o que não é relevante para formar um indivíduo que vive na sociedade atual. E aí entra uma outra coisa para a gente pensar, porque na sociedade atual, muito diferente da época do meu avô, né, nós temos a intervenção da tecnologia. E a tecnologia, principalmente a tecnologia digital, exige domínio de outros tipos de matemáticas. Então a gente precisa saber o quanto e qual matemática dessa matemática, vamos dizer assim, mais supostamente avançada, a gente deveria trabalhar também, né? Um outro ponto que eu gostaria de colocar é que como é que se aprende matemática? Não tem jeito, né? Há estudos em todos os lugares do mundo, assim, a gente só aprende a matemática arregaçando as mangas e enfrentando problemas. A melhor maneira de aprender matemática é ter pela frente um problema de natureza matemática e atacar e discutir ele e ver as estratégias de solução. Então, quando nós estamos organizando, planejando nossos cursos, além da seleção do conteúdo, nós temos que pensar em que tipos de problemas são problemas que realmente, primeiro, motivam os estudantes e, principalmente, problemas com o potencial de desenvolver o raciocínio dos estudantes. Por quê? Porque nós não deveríamos querer, tá, uma matemática de decoreba, uma matemática em que o aluno não raciocina, ele só fica acessando a memória. Não por outro motivo, né? Você veja,
vejam a questão das gerações, né? Na época em que eu era uma criança, eu tinha que decorar a tabuada, decorar, e decorava um monte de tabuada. Hoje, como são as máquinas que fazem os cálculos, né? O foco principal é no desenvolvimento do cálculo mental e da estimativa, para inclusive controlar o que a máquina faz. Você pode ter um aluno que é um frentista, então ele está convivendo com números nas mais variadas representações, na forma decimal, número associado ao sistema monetário principalmente, né? Então, o sentido desses números ele deve ter, né? Quando eu estou falando da questão do raciocínio, eu vou dar um exemplo para vocês, quero provocá-los, né? Se eu perguntar para você quanto que é 3 vezes 5, é muito provável que você vai me falar 15 imediatamente. Aí eu vou lhe perguntar, você raciocinou necessariamente? Estudos mostram que quando a gente tem algum nível de escolaridade, esse automático não implica necessariamente o raciocínio. Você responde tão automaticamente como você responderia a pergunta que, se eu perguntasse para você qual é o teu nome. É automático, é num site assim, né? Então, saber conta muito rapidamente é muito bom, é desejável e existem modos que contribuem para que os indivíduos tenham essa destreza, mas tão importante quanto isso é saber poder fazer cálculo mental, avaliar uma situação para tomar decisão, porque assim, na vida cotidiana, tá? Os problemas que aparecem na frente dos indivíduos, dos seus alunos, que você está ensinando para ele uma matemática hoje, para ele enfrentar a vida hoje ou daqui a alguns anos, em que a natureza, a complexidade matemática que ele vai ter que enfrentar, não está nos livros didáticos de hoje, porque a tecnologia muda. Então, dentre outros objetivos do ensino da matemática, a gente ensinar eles a pensar e saber valorizar um raciocínio em torno de uma situação-problema. Então, quando você vai selecionar conteúdos, situações-problema, coisas para você desenvolver a sua atividade didática com seus alunos, né? Você, que tem uma formação, sabe muito bem quais são os eixos que estruturam o currículo de matemática. No mundo todo é quase a mesma coisa, né? Números e operações, a antiga aritmética, a geometria, que hoje a gente chama espaço e forma, as grandezas e medidas, a álgebra, mas por exemplo atualmente se destaca assim, uma coisa é o cálculo algébrico, a outra coisa é o estudo de funções, né? Embora um dependa do outro. E, nos tempos atuais, um eixo que não fazia parte dos currículos anteriores, que é a estatística ou tratamento da informação. E por que isso passou a ter importância? Pela presença forte das mídias na vida cotidiana das pessoas. Então, eu interpretar um gráfico que está me explicando a evolução ou não da inflação, se fulano vai ganhar ou não vai ganhar na eleição, bora. Está sendo lançado um livro aí sobre como mentir com estatística, como enganar as pessoas manipulando estatísticas. Então, é necessário que a gente procure selecionar tópicos de estatística para contribuir para que esse nosso estudante leia o mundo de modo mais cidadão, né? Agora, muitos professores perguntam, o que ensinar de álgebra, já que o currículo de álgebra é extenso? Eu estou de acordo, o currículo de álgebra é extenso, é necessário a gente selecionar, tá? Só que ninguém vai selecionar por vocês. Vocês vão ter que discutir o que é relevante, o que é fundamental, o que ajuda esse indivíduo a aprender outras coisas mais complexas, né? Com relação a números e operações, por tudo que eu tenho lido, inclusive depoimentos de vocês, todos estão de acordo que é necessário ensinar as 4 operações. Todo indivíduo saudável no mundo atual tem que dominar as 4 operações. Mas o que é esse domínio? É fazer a conta? Né? Eu sou da época em que eu extraía a raiz quadrada na mão, no lápis, no papel. Hoje isso é impensável, né? Hoje existe a calculadora em qualquer atividade profissional. Como é que a gente pode usar com inteligência uma calculadora? Por exemplo, pega uma calculadora de 1,99. É possível fazer coisas em que aparentemente não dá? Por exemplo, lá tem uma tecla de raiz quadrada, não tem uma tecla de raiz cúbica.
raiz cúbica, extrair a raiz cúbica pode resolver problemas de volumes, então ela tem uma certa importância, ou quando você vai estudar ciências, né? Mas é possível você achar a raiz cúbica de um número usando uma calculadora de 1,99. Aí eu quero chamar a atenção, né? Que o que vai fazer essa calculadora funcionar vai ser o seu raciocínio, o seu conhecimento sobre os conceitos. Aí a máquina ela vai ser só uma extensão da sua mente. Um outro ponto muito importante que eu vou gostar de ouvi-los e de conversar com todos vocês é sobre o lugar da geometria no currículo. Tá? Há muitos estudos que mostram que ela é muito mais importante do que parece. Tá? E ela não pode ficar relegada no final dos cursos. Veja a situação da geometria. Ela é provavelmente a única disciplina escolar que é poliglota, né? Ela fala com todas as outras áreas. Um indivíduo não consegue ler adequadamente um livro de geografia se ele não conhece geometria, tá? Ou ele não vai, um taxista que não domine um pouco de localização de sistemas de coordenadas e noção de distâncias também não vai se dar bem, mesmo com a tecnologia do GPS dentro do carro dele. Então a geometria ela está conectada com as artes, ela está conectada com profissões, ela está conectada, eu posso até discutir, por exemplo, a origem das palavras e fazer relação com português, com ciências, com história e tudo mais. A geometria ela é muito mais importante do que parece. Acontece que a maioria dos professores não teve um bom curso de geometria, seja no seu ensino fundamental e médio, seja no ensino superior. Então, o que ocorre é que a gente está permitindo que mais uma geração não desenvolva o seu pensamento geométrico, que é bastante importante. Agora, a questão que cabe discutir com todo mundo, o que de geometria? Né? O que é relevante pensando nesse indivíduo que hoje já se relaciona com uma tecnologia que ela é toda visual, né? Qualquer operador que tem um computador na frente, ele está trabalhando com espaço, com visualização, com representação e etc. e tal. Então é necessário que a gente discuta em equipe, principalmente. Eu conheço dezenas de projetos feitos por equipes de professores, né, em que os alunos aprendem a geometria a partir de olhar o seu cotidiano, problematizar, organizar e etc. e tal.